isso se sintetiza muito fortemente nessa memória que a gente faz aqui, né? Porque se é verdade que essas fotos são de 84, de 85, de que essa luta remonta à década de 80 e até antes, também é verdade que depois que acabou a ditadura, a vida na cana não melhorou. Melhorou, ficou menos pior, mas ainda assim há muito que melhorar para que a vida seja mais digna. A repressão da polícia continua, seja na cana, seja na construção civil, seja nas periferias das grandes cidades. Então, é uma luta que a gente quer se somar, queremos participar, queremos estar junto com vocês e contem com a bancada feminista. Infelizmente, as meninas não puderam vir, porque tiveram outras agendas na cidade de São Paulo, tanto ontem como hoje. Hoje é o dia do servidor público, né? Então tem muita mobilização, tem muitos atos que a gente também encampa, mas eu fiz questão de vir aqui para mostrar o nosso apoio, mostrar a nossa solidariedade e acompanhar com vocês esse dia de debate e de construção coletiva. Obrigado. Vamos ver o testemunho do padre Bragueto, é isso? Uma atividade assim que realmente procura reparar muita coisa errada que aconteceu no passado, né? Onde os trabalhadores rurais, os guardas-civis e nós todos fomos vítimas da repressão, não só da polícia militar, do Estado, mas também mancomunados todos com os inimigos, os empresários aí da região. Então, eu acho que é uma atividade necessária, né? Para restaurar o que foi violado. A gente tem documentos, fotos dos trabalhadores que apanharam muito na época, né? Para que realmente isso não caia no esquecimento, para que não haja impunidade, para que futuras gerações não só lembrem desse período que foi tenebroso, né? Mas que também lutem para que isso nunca mais aconteça. Eu saúdo a ABRA, de modo especial, promovendo esse debate, né? E todos vocês, a Pastoral Migrante, a Comissão Pastoral da Terra, todos eles estão se unindo, né, para fazer essa história. Eu acho que é um momento importante que vocês assumem um papel ímpar, né, um papel singular para desbravar, desvendar, né, tudo que estava escondido no passado para que isso nunca mais aconteça. Parabéns, sigamos em frente, sempre na luta pelos oprimidos, defendendo sempre a classe trabalhadora. Um grande abraço, beijão para vocês. Sucesso na noite. Agora a nossa amiga a Silvia vai intermediar para nós aqui continuidade aos trabalhos. Gente, bom dia. Bom dia. Novamente. Eu sou a Júlia. Eu sou a Mariana. A gente vai só fazer uns agradecimentos e daí logo passamos a palavra para essa mesa que estamos aguardando ansiosos. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, ter o privilégio de ouvir as histórias e de pensar junto um processo de reparação sobre esses assuntos que, para a gente e que, sobretudo, para a comunidade local, são tão importantes. Enfim, são realmente essenciais e cruciais para a situação da cidade hoje, para a situação da região hoje, e é isso. Queríamos agradecer, primeiramente, ao Serviço Pastoral dos Migrantes, que puxa a organização dessa nossa sessão da memória, então, ao Adilson, ao Heleno, que organizou o espaço, e ao do Centro Catequético Cristo Rei, e também a todos aqueles que nos acolheram,
que, enfim, pelo pernoite, e também às cozinheiras que estão doando o seu tempo, né, cozinhando para a gente, mantendo a gente de pé nesse dia. Agradecer, e só agora sim uma pessoa muito importante, que inclusive não está aqui hoje, que é o Carlinhos, que, enfim, pensou muito com a gente esse evento, pensou muito com a gente como seria cada um dos detalhes do dia de hoje. Então, muito obrigada a essa pessoa, que, enfim, um grande conselheiro e que nunca deixa a luta. Vamos agradecer ao Roberval também, que fez, né, essa decoração aqui do espaço, para ajudar a gente a se sensibilizar, a pensar no que aconteceu e no que pode ser feito hoje. Então, quando a gente tiver um tempinho, vamos olhar as fotos também, aos padres, a todos os nossos convidados, à professora, ao professor, ao Gabriel, que também vai falar, a ABRA, a Comissão Camponesa da Verdade, a bancada feminista do PSOL, que imprimiu generosamente os nossos materiais no dia de hoje. E acho que a todo mundo, né, que está vindo aqui no sábado cedinho, ao Miguel e à Missão Paz. Gente, era o próximo parágrafo, desculpa. Ao Miguel, que está gravando aqui o nosso evento, né, Miguel, valeu. Ao Centro de Estudos Migratórios. E lembrar, né, que ano que vem a greve de 84 vai fazer 40 anos e que o dia de hoje é um primeiro passo, né, na gente construir ações de memória e reparação que podem ter continuidade no ano que vem. Então, a gente vai começar a nossa mesa de abertura agora. Quem vai falar na mesa vai ser o Padre Antenor, o Gabriel e a professora Maria. Bacarim, então, por favor, se puder fazer uma fala aqui. Posso necessitar. Então, muito obrigada. Depois a gente vai passando a palavra aqui, tá bom? Bom dia a todos, todas. Eu sou de Jaboticabal, acho que as pessoas me conhecem. Sou professor lá da Universidade de Jaboticabal, da Unesp. Estou aqui junto com o Sebastião. Por favor, Sebastião, levanta. Sebastião, ele tinha 13 anos quando aconteceu o levante de Guariba, a greve de Guariba, e ele era cortador de cana na usina São Carlos. Aliás, parabéns pelas fotos, ele reconheceu muita gente aqui nas fotos, viu? Bom, mas eu queria falar brevemente duas questões, tão somente. Uma que você falou, os 40 anos o ano que vem. Nós temos que sair daqui com uma perspectiva disso virar uma atividade ampla, grande, o ano que vem. Talvez envolvendo as universidades, envolvendo a pastoral, parabenizar todo mundo que está aqui. Não é? Não podemos esquecer os 40 anos o ano que vem. Tem que marcar. Porque se eu converso com os mais novos, eles não vão lembrar mais de Guariba. Não vão lembrar. Às vezes a gente esquece também, não? Mas aí é outro problema. Aí é um problema da idade. Os mais novos não se deram conta que isso aconteceu. E nós não podemos perder essa experiência, essa história que marcou a vida dos trabalhadores rurais, não só da região, de todo o Brasil. Foi um movimento que teve uma repercussão muito grande e trouxe, como bem lembrou Valditudes, conquistas importantes. Coisa que parece até absurdo a gente dizer isso, né? O pessoal era transportado em caminhão, passou a ser transportado em ônibus. Como? O pessoal era transportado em caminhão? Era. Os podões ao lado, quando batia o caminhão, o podão cortava a pessoa. Morria, às vezes, pelo corte do podão. As pessoas foram obrigadas a trabalhar nas 7 ruas, conquistaram a volta das 5 ruas. Passaram a receber a hora do deslocamento da cidade para o campo e do campo para a cidade. Aliás, isso já foi perdido, hein? Já perdeu.
A hora em itinere já não existe mais. Receber o IPI, etc, etc. Então, tiveram o direito a negociar. Olha que absurdo. Até 84, não havia negociação. Os patrões não sentavam com as categorias, sentavam com todos os trabalhadores. A partir de 84, passou a ter uma negociação específica para os canavieiros. Então, nós não podemos esquecer essas conquistas todas, né? Vamos nos esforçar, Chico Moraes, nós chamamos ela de Moraes, Maria Moraes, né? Vamos nos esforçar, e todo mundo que está aqui, a pastoral, a Abra, né? Para fazer um ato muito vistoso ano que vem. Né? Acho que é um compromisso que a gente tem que assumir para os 40 anos da greve de Guariba. A outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: hoje não há mais trabalhador rural. Opa! Como tinha anteriormente. Não tem mais gente cortando cana. Não é? Não tem mais migrante. Ah, então isso sofria cortando cana, sofria deslocando da casa para cá, agora não vem mais. Então foi uma conquista. Se a riqueza tivesse sido bem distribuída. Não é? Cortar cana é um trabalho que ninguém merece. Não é fácil cortar cana. Eu não nunca fui cortar cana. Né? Mas só ouvir os relatos e ver os relatos. Né? Hoje são as máquinas que estão cortando cana. Máquinas guiadas à distância. A Raizen, que é dona da Bonfim, ela dirige todas as máquinas. Ela tem 1 milhão de hectares de cana hoje. 1 milhão de hectares de cana no Brasil. Todas as máquinas que estão trabalhando para a Raizen, ela está acompanhando lá do escritório de Piracicaba. Naquele momento que elas estão trabalhando. Então, as coisas mudaram muito. Mudaram muito. Hoje tem computador, tem controle, tem drone. Não é? O trabalho braçal hoje perdeu muito significado, trabalho direto. Os migrantes não vêm mais como vinham do Vale do Jequitinhonha, especialmente. Aliás, o Sebastião tem uma vida interessante. Né? A família dele veio do Nordeste para o Paraná e do Paraná para cá. Então, o Sebastião é um exemplo de imigrante. Né? Isso mesmo. Agora não vai para lugar nenhum, né? Está tudo com maquinário. Bom, para a periferia da cidade. O campo não emprega mais as pessoas. E talvez não fosse ruim se a gente não visse tanta riqueza concentrada. Semana eu publiquei um texto no A Terra é Redonda, no dia 25 de outubro. 2/3 da terra em São Paulo, 2/3, estão na mão de 5% dos grandes proprietários. 5% dos proprietários. Então, 5% dos fazendeiros em São Paulo têm 2/3 da terra. Os outros 95% têm 1/3 da terra. E quem que concentra isso? A cana-de-açúcar. Muito mais que outras atividades. A renda está totalmente concentrada. E nós não podemos esquecer, se a gente não vê o trabalhador hoje, a gente não vê mais. Antes a gente passava de madrugada nos pontos, quanta gente esperando os caminhões. Quanta gente. Hoje não tem mais. Hoje não existe isso mais. Mas a gente não pode esquecer que o computador que está aí, que a máquina que está aí, né, que nas usinas, dentro das usinas, trabalham 3, 4 pessoas que cuidam de todo o maquinário da usina. Antes batia um no outro, tinha 300, 200 pessoas dentro da usina. Hoje tem 2, 3 pessoas olhando o computador. Mas não podemos esquecer, como o Alfredinho disse, que essa coisa maravilhosa, essa coisa vistosa, como a Moraes escreveu muito bem no artigo, ali isso só foi possível porque teve muita amargura, muito sofrimento, muito suor dos trabalhadores que construíram toda essa riqueza.
e que se aproveitaram muito pouco dessa riqueza. Então, não vamos deixar, não vamos esquecer o que aconteceu aqui, e que a riqueza que nós temos na região, embora o trabalho vivo hoje não esteja tão presente, veio de muito trabalho, né, Valditudes? A pessoa corta o pé e não para porque não percebe que cortou o pé, está na ânsia de cortar 10 toneladas por dia. É muito sofrimento acumulado e os trabalhadores não se aproveitam como deveriam da riqueza que eles ajudaram a construir. É isso. Muito obrigado. Eu tenho outra atividade à tarde, eu vou ter que sair às 10h30. Vocês me desculpem. Muito obrigada, professor. Uma fala emocionante. Agora vamos dar prosseguimento. Só queria lembrar que de tarde a gente vai abrir a roda de conversa para contar a história, para recolher, né, depoimentos. Então, todo mundo que quiser falar vai poder falar de tarde. E agora vou passar a palavra para o padre Antenor, se o senhor puder vir até aqui. 22 minutos de fala. 12. Você quer que te avise? Posso sentar? Senhor, quer que te avise? Avise. Parece que o encontro já podia acabar por aqui, né? Porque nós já temos uma proposta aí bem consistente que eu acredito deva ser levada em consideração, né? No sentido de dar alguns passos a mais. Então, eu fiquei para dizer algo sobre, mais que tudo, sobre o tempo que eu estive por aí. Eu diria dos anos 79, 80, dos anos 80 e um pouco de 90, né, que eu estive aqui na região. E eu procurei fazer um resgate de alguns elementos que estiveram muito presentes naquilo que nós chamamos o Boletim Kailá. Kailá, né? Era um boletim, né, que circulava, pelo menos em todos os alojamentos da Bonfim, regularmente, circulava nas pensões, através de correio, circulava no Mato Grosso, em várias usinas do Mato Grosso, circulava em outras regiões, Espírito Santo, Goiás, circulava nas comunidades de origem dos imigrantes. E, claro, este boletim ele tinha um papel importante, né? Que eu diria que foi um pouco a tônica da pastoral. Ela acontece a partir da circulação deste pequeno boletim, porém que ele tinha uma penetração na vida das pessoas e dos trabalhadores assim muito, muito, muito importante, muito consistente, né? E como é que foi? Sim, tá bom. É esse daí. Isso. Esse é o boletim. Só que este já é mais recente, né? Nós fizemos no Centro de Estudos Migratórios, recolhemos todos os boletins Kailá e ele está digitalizado, né? Isso todo mundo pode ter acesso e seria muito interessante. Nesses dias eu dei uma respigada aí e é super interessante de tanta coisa rica, né? Tanto de pequenas opiniões, pequenas indicações
feitas pelo próprio jornalzinho, mas também pelos trabalhadores, através das cartas, também pelos agentes de pastoral das regiões de origem. Então, nós estávamos tratando aqui de uma realidade também de imigrantes locais, mas, acima de tudo, de imigrantes sazonais. E por que os migrantes deixavam Minas Gerais, Bahia e outras regiões? Porque, na verdade, era uma região abandonada, como eles sempre dizem, né? Uma região abandonada e que não tinha recursos, né, para dar uma resposta consequente, né, às necessidades, às demandas da própria família. Então, todo ano, nós encontramos trabalhadores que fizeram 30, 40 safras, né, todo ano, né? Ou seja, mudou um pouco a cabeça desse trabalhador, porque, de fato, ele estava com os filhos, com a família, por um pequeno período. Inicialmente eram 6 meses, depois foi diminuindo e diminuindo, mas no fim né, mais recentemente, eles permaneciam com a família 3 meses, 2 meses, porque as necessidades o obrigavam a buscar outras respostas. Então, eles se tornavam, na verdade, migrantes sazonais em várias áreas, né? E o que é que acontecia, por exemplo, em Minas Gerais? Estava entrando, a partir dos anos 70, não sei, talvez um pouco antes, estava entrando a plantação de eucalipto. Plantação de eucalipto por grandes empresas que, de fato, acabavam tomando a terra dos pequenos proprietários, dos pequenos lavradores. Então, nem a terra eles já não tinham mais. E além da seca, né, eles sentiam realmente a necessidade de sair. Não havia projetos nesse período que podiam responder à sua realidade na origem. Por outro lado, no destino, que era a região canavieira, havia uma dispersão muito grande dos trabalhadores. Ou seja, quando eu falo dispersão, eu quero dizer que o pessoal estava sem eira nem beira, sem alguém que pudesse, né, dizer o caminho é por aqui, o caminho é por aí, né, vamos juntar, né? Então, era um povo que vivia dispersos, à mercê dos patrões, à mercê dos gatos, enfim, daqueles que deviam manter as coisas como estavam. Isso era muito claro mesmo. Ou seja, não existe coisa pior no mundo se você experimenta este elemento da dispersão. Ou seja, você não tem conexão com ninguém, né? Você vive sem um horizonte, sem uma perspectiva. Você está lascado de tudo, está sofrendo toda sorte de privação e você não tem ninguém que possa se juntar com você, pelo menos, e trocar um pouquinho a amargura da vida, né? Colocar aí um pouco de açúcar, né? Então, desde os anos 78, 79, nós iniciamos, para explicar um pouquinho como que foi esse processo. O Alfredinho e eu iniciamos um contato tendo conhecimento da realidade dos canavieiros, dos migrantes sazonais. Nós fizemos algumas incursões pelo Vale do Jequitinhonha, né, justamente para conhecer de perto a realidade dessas comunidades. Depois, nos anos 80, também aí moramos aqui em Dobrada, justamente para conhecer mais profundamente as demandas e as situações vividas pelos trabalhadores, tanto os locais, né, trabalhadores rurais, locais,
e também para conhecer mais de perto toda a situação vivida pelos imigrantes que vinham do Vale do Jequitinhonha. E dentro desta realidade de abandono, né, da seca, da falta de projetos, ou grandes projetos abocanhando as terras, né, dos pequenos lavradores, os sindicatos também na origem pouco articulados, né, no sentido de ajudar os trabalhadores a encontrar uma saída. Havia, sim, algumas pequenas iniciativas da igreja local, das comunidades, né, lá no Vale, no sentido de o que vamos fazer. Eu sei que tinha artesanato, já funcionava bem, e aí eles se perguntavam nas comunidades, né, eram suscitados a dar respostas, né, o que é que vamos fazer? Que alternativas nós temos? O que podemos fazer? Enfim, então se percebia que havia por parte da igreja de lá, né, este esforço no sentido de, junto com os trabalhadores e as trabalhadoras de lá, né, encontrar alguns caminhos, algumas saídas, né. E isso trouxe um alento para as pessoas. Inclusive, a questão de sindicatos lá na região do Vale, praticamente não havia sindicatos que pudessem pensar junto com os trabalhadores saídas para o tema da seca, saídas para o tema da migração forçada permanente. Claro, tudo isto também vem marcado por uma situação difícil por parte dos trabalhadores, né, que migravam. A questão dos gatos. Os gatos, de fato, foram elementos assim que trouxeram muita dor, muito sofrimento. Na verdade, os trabalhadores, eles se sentiam como que atrelados. Aliás, eu conheci alguns gatos aí que eles tinham praticamente, em alguns alojamentos da Bonfim, todos eles eram compadres, ou seja, tinha afilhados, né, afilhados escolheram ele como padrinho, tal. Então, esse mecanismo trazia muita insegurança para os trabalhadores, né? E justamente os gatos, eles faziam esse papel de mediação com a usina, ou seja, o gato, ele era um representante da usina 100%, né? Por isso, havia, inclusive, no momento em que nós começamos a fazer este contato permanente, sistemático aos alojamentos, havia assim uma fiscalização, né, por parte de tudo aquilo que nós dizíamos, de todo o material que nós entregávamos à mão dos trabalhadores. Inclusive, havia ameaças, muitos dos trabalhadores diziam, olha, a gente não... Desculpa, porque a gente não pode se aproximar muito de vocês, porque o gato está ameaçando de mandar embora, não sei, né? Então, tinha tudo isso, né? Nós estávamos nesse meio aí. Mas é claro que, na hora da celebração da missa, todos eram católicos, a gente tinha a oportunidade de falar abertamente e sem meias palavras, né? Tudo que devia ser dito em relação à situação que eles viviam aí, né? Ou seja, a gente acabava denunciando a própria usina, né? Eu lembro, várias vezes, houve um período que eles não estavam mais suportando a nossa presença, então a visita que a gente fazia de quarto em quarto, né,
era importante essa visita que nós fazíamos assim, pessoal, né, de quarto em quarto, aqueles que dava, né, porque eram muitos quartos, mas enfim, antes da celebração a gente tirava 1h, 1h30 para conversar com eles, assim, né? E claro, a usina vinha com uma câmera, né, filmando, controlando, vendo o que a gente dizia, vendo a reação dos trabalhadores. Então, muitas vezes aconteceu isso. São situações assim de constrangimento, né? E isso realmente trazia muita tristeza para nós. Eu tenho 10 minutos ainda. A usina, essa era a usina Bonfim, mas nós tivemos contato com praticamente todas as usinas aqui do interior de São Paulo através dos agentes de pastoral. Nós tínhamos um baiano e um mineiro que faziam sistematicamente visitas nas várias regiões justamente para ver como é que estava a realidade e a situação desses imigrantes. Isso. Oi? Oi, Elielson. Tudo bem? Aí está um baiano, que não me deixa mentir. Né? Tá bom. Então, Elielson, para apresentar melhor, ele foi um agente liberado da pastoral, né, que acompanhava os baianos. Então, toda essa região onde que Américo Brasiliense e por aí afora, ele conhece todos os cantinhos aí. Tá? Bem, lembrar também que nos alojamentos havia assim uma exploração muito grande, né, por parte do gato, né? No dia do pagamento, né, o gato trazia roupas para vender, trazia biscoito, trazia refrigerante, cigarro e por aí. Um monte de coisas, de guloseimas que eles tinham necessidade, na verdade, porque um docinho era importante para eles, senão eles tinham que tomar na veia a glicose, né? Eles faziam com frequência isso, às vezes ia um ônibus dos alojamentos aí até Taquaritinga para tomar glicose na veia, né? Então, esse bar do gato, e que também tinha farmácia, hein? Tinha farmácia também. Ele vendia tudo pelo dobro ou triplo do preço, né? Ou seja, os trabalhadores eles se sentiam mesmo, sabe, obrigados a se submeter a este regime, a este sistema, né? Sabendo que estavam sendo explorados, né? A questão, então, da segurança também, uma segurança sempre em favor da usina, né? Não era uma segurança em favor do trabalhador, não era uma segurança que desse, sabe, o gosto, né, para o trabalhador desempenhar a sua atividade aí junto a essa usina. Também houve, digamos, dentro desse processo de visitas locais, nos alojamentos, nas pensões, né, houve também essa articulação com o poder público, numa tentativa de